Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. E Flamengo, o Flá desfalcado mantém o tabu. Lê aí, meu filho. Outra coisa, hein? O que a gente fala do Flamengo neste programa, né? E com mérito pro Flamengo, é o que a gente... Abel, não... você tá aí, não me deixa mentir. O quanto que a gente fala do Flamengo nesse programa, Abel? Muito. Abel. Vamos falar muito hoje. Não é? Os caras estão ansiosos. Eles já começam a semana ansiosos. Eles não tomaram café na padaria, pô. O programa tem 2 horas, meu aí. filho. 2 horas tem o programa. Então faz o seguinte aí, ó, Eduardo e Rogério Xavier, vocês e todos os outros que estão ansiosos, já cornetando, detonando a gente aqui. Começa mal, humor a segunda, calma, vamos lá. Agora é hora do Flamengo contra o Palmeiras, tá bom? Então se acerta aí direitinho, se estiver em casa se acomoda bem, prepara lá o cafezinho ali do lado, né? Deixa tudo no esquema, que agora é hora do jogo, tá bom? Fiquem tranquilos aí, paz e amor no coração de vocês, hein? Vamos lá, vamos ouvir o Renato. Os parabéns para o grupo, né? Como você mesmo falou, nós tivemos alguns dias aí sem jogos, mas em compensação nós tivemos muitos jogadores na seleção, tivemos muitos jogadores entregues ao departamento médico e isso dificultou bastante o nosso trabalho durante a semana. Mas eu sempre falo para o meu grupo que o importante é eles treinarem forte para jogarem forte, porque nós temos 3 competições, tem espaço para todo mundo, eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Eu acho que mais uma vez o pessoal deu a resposta hoje contra um adversário muito poderoso, muito difícil de ser batido. Muito bem, vamos à tela, ó. Olha isso aí. Michael e Vitinho estão entre os que mais participam em gols com o Renato Gaúcho. Ontem teve 2 assistências, teve 2 gols do Michael, negócio de louco. O Gabigol, 15 participações diretas em gol, o Vitinho, 12. Olha o Vitinho aí, hein? Passou até o Arrascaeta, que tem 11 participações, o Bruno Henrique tem 10 e o Michael já tem 6, hein? 5 gols do Michael. Tá aí, ó, contra o Palmeiras, 2 assistências do Vitinho, tá? E Michael fazendo 2 gols, arrebentando, tá? O Flamengo tá provando aí a força do seu elenco, isso, claro, incluindo aí a capacidade que o Renato tem de recuperar determinados jogadores, a gente citou 2 aqui importantíssimos. É por aí, professor. Para todo mundo agora que estava bravo, professor Celso Zelt, Abel Neto e também o Breler, vamos falar bastante de Flamengo e Palmeiras. Vamos lá, professor. É, por aí. E se a gente for lembrar, os 2, Vitinho e Michael, que a gente chamou a atenção, não são titulares. Pega a média aí, a proporcionalidade dos minutos que eles têm. Principalmente o Vitinho, que tem aproveitado jogando bastante bem com o Renato. Poucos minutos, né? O próprio Abel reconheceu isso ontem na coletiva dele. Deu até uma estocada, falou, eu já disse que o melhor é ter 2 jogadores do mesmo nível em cada posição. E aí ele cita o exemplo do Michael, só que Michael tem a ver diretamente com o trabalho do Renato. Ou alguém citaria o Michael como esse jogador do nível do titular antes da chegada do Renato? Acho que não, né? Essa potencialização, e é legal porque, amigos, o Renato, ele faz um trabalho preventivo. Não é só aquela coisa de apagar incêndio, que às vezes ele é muito bom também, quando ele chama o Gabigol, fala assim, Gabigol é chatão, então ele minimiza, por exemplo, um episódio que poderia ter muito barulho com outros técnicos, mas mais do que isso, ele faz o trabalho preventivo. Ele conta com o cara, porque antes ele chama o cara para cá, não é só no sufoco, não é só no dia dos 8 desfalques, dos 3 problemas em campo que ele teve que substituir, com a Arrascaeta perdido para o jogo com 20 minutos, não é só apagar incêndio, ele planta para colher depois. Se ele colhe no dia dos desfalques e dos problemas de contusão em campo, como foi ontem, é sinal que ele já plantou lá atrás. Lembra quando ele coloca, por exemplo, o Rodinei?
num jogo de Libertadores, ele poderia não ter colocado, poderia ir para a opção mais óbvia, que era o Mateuzinho, mas ele vai trazendo os jogadores. Então é o que ele falou do grupo. Na hora que ele precisa, o cara já está inserido no contexto. Não é aquela inserção artificial, aquela coisa do só porque estou precisando de você agora. Isso tem muito a ver com o trabalho do Renato, né? Então, se o elenco é superior hoje, é porque o Renato também tornou esse elenco superior. Ou, repito, antes da chegada dele, alguém enxergava Vitinho e Michael com os olhos que a gente enxerga agora? Acho que não, né? Não. O Breiler, é mérito todo do Renato esse Vitinho e Michael aí? Porque assim, o Michael já tinha algumas oportunidades com o Rogério Ceni, tinha até aparecido, melhorado, o Rogério Ceni utilizava o Vitinho e tudo, mas deu a deslanchada da chegada do Renato pra frente, inclusive quando o Renato chega, o gol do Flamengo na vitória sobre o Defensa e Justiça, aquela magrinha lá, 1-0, mas que valeu pra caramba, foi do Michael, né? Então, eles dispararam. Aí, realmente é que mora o Renato nessa história? Ou a gente tá falando do elenco que é forte demais, é mais o elenco e menos o Renato, ou é mais o Renato e menos o elenco, ou a gente tem um pouco de cada aí? Então, William, esses dois jogadores, por exemplo, sempre foram vistos como talentos, como jogadores que tinham mais a entregar ao Flamengo, mas que não desabrocharam. Então, não se tratam de quaisquer, são jogadores que, em algum momento, o Flamengo depositou expectativa e não estavam entregando, mas em outros momentos, a gente viu tanto o Michael quanto o Vitinho darem lampejos, mostrarem que tem qualidade, que tem potencial para jogar no Flamengo. Então, acredito que o Renato... Principalmente o Vitinho que está há mais tempo, né, Breila? Só um parênteses, né? O Michael ainda chegou esse ano... perdão, ano passado. Ano passado. Eu estou confundindo tudo por causa da pandemia. Uma loucura. Ano passado. Agora, o Vitinho era assim, com vários treinadores, né? Era o jogador de... Lembrando que o Vitinho está no Flamengo antes do Jesus até. Então, assim, era lampejos, né? Eram lampejos. Aqui, ali, acolá, mas nunca empolgava. Ele está tendo uma sequência, uma regularidade com o Renato que eu nunca vi no Vitinho no Flamengo. Mas sejamos justos, William, o 2021 do Vitinho é muito bom, é consistente, ele vem jogando bem desde o início do ano, antes do fim da temporada passada, ele já era um jogador bastante utilizado pelo Rogério, o Rogério acreditava muito no Vitinho, dava oportunidades, e ele foi aproveitando aos poucos e ganhando essa consistência mesmo sendo reserva. O Vitinho tem aproveitado muito bem e tem sido um jogador com muita confiança. Então, eu acredito que além do trabalho anímico do Renato, que a gente já conhece, que é bom, ele sabe motivar os caras, existe o trabalho de campo, que deixa os jogadores mais confiantes. Então, a gente vê jogadores como o Vitinho, como o Michael, como o próprio Andrés Pereira, que são jogadores ou mais técnicos ou velocistas, no caso do Michael, fazendo um trabalho muito importante que vinha faltando no Flamengo, que é de recomposição, um trabalho de equipe. O Andrés Pereira, no primeiro tempo, ele foi pouco acionado, mas cumpriu uma função tática interessante como segundo volante, foi importante para fechar os espaços do Palmeiras. Então, o Renato consegue passar para esses caras uma confiança que é de um time que tá arrumado, um time que não deixa os jogadores expostos. Bruno Viana e Gustavo Henrique ontem fizeram uma grande partida, uma partida praticamente irretocável do ponto de vista defensivo. Então, isso também mostra como o Flamengo tem encaixado. O Flamengo já não deixa os zagueiros mais vendidos, os zagueiros no 1 contra 1, com jogadores de velocidade, ontem como tinha o Palmeiras, Wesley, Rony. Num lance, né, que para mim foi uma falha do Isla, deixar o Wesley passar daquele jeito, mas é raro a gente ver os jogadores de defesa do Flamengo expostos, muito pelo mérito, né, do Renato de dar mais consistência defensiva a essa equipe com a participação desses jogadores mais técnicos. O Everton Ribeiro também fazendo um papel muito importante, principalmente no segundo tempo de marcação. Então eu vejo que o Flamengo recuperando essa intensidade, marcando desde lá da frente, com esses jogadores ofensivos, ele se torna mais confiável e os jogadores naturalmente ficam mais confiantes. Muito bem. Abel, quero te ouvir também. Assim, o jogo de ontem, o 3-1 de virada no Allianz Parque, esse jogo diz mais sobre o Flamengo ou sobre o Palmeiras? Eu acho que diz mais sobre o Flamengo, sobre a força do elenco do Flamengo. Se você me perguntasse, William, 1 mês e meio, 2 meses atrás, fizesse uma comparação entre os elencos de Palmeiras,
Atlético Mineiro e Flamengo, eu ia te dizer, ó, em termos de time, o Flamengo tá no topo ali. Mas em termos de elenco, eu via mesmo e cheguei a falar aqui nesse Sport Center que eu achava que o Flamengo ainda estava um pouco abaixo em termos de elenco. Por quê? Porque eu achava que o Flamengo não tinha substitutos à altura para os seus titulares. Eu reconheço isso e isso mudou. O elenco do Flamengo melhorou muito por quê? Porque contratou, chegaram o Andrés Pereira, o Kennedy, agora o Davi Luiz. E porque jogadores que não estavam rendendo antes, e aí não sou eu, pelo menos estou reconhecendo aqui, mas esses próprios corneteiros que estão nos xingando aí, pergunta quantas vezes eles já cornetaram o Michael, o Vitinho, o Bruno Viana, o Rodinei. Pergunta para eles quantas vezes. Porque realmente, estou brincando aqui, mas é a realidade. Eles não estavam jogando o que se esperava deles. Quando o Flamengo foi lá contratar o Michael do Goiás, ele queria esse Michael, que arrebentou ontem. Aquele Michael da semana passada que fez um gol contra o Grêmio. Aliás, na goleada contra o Grêmio pela Copa do Brasil, os gols do Flamengo foram Bruno Viana, Vitinho, Rodinei e Michael. Olha só, não foi só ontem não. Então esses caras, realmente aí eu vejo um dedo do Renato. Eu lembro uma entrevista coletiva do Renato, quando ele disse que no primeiro dia dele, ele chegou e conversou com todo o elenco e falou para os caras, ó, eu não quero saber o que ficou para trás. Agora vamos pensar para frente. E o Renato enfatiza sempre isso, ontem ele falou de novo. Ele dá moral para o Michael jogar como jogou ontem, como tem jogado, ele está com confiança. E a confiança passa também pelo dedo do Renato. Né? Então, eu acho que o elenco, o Flamengo, além de ser um time top, ele passa a ter um elenco top quando os reservas passam a jogar muito também e a decidir partidas. Como o Michael, concordo com o Breler. O Gustavo Henrique, Breler, só para completar, eu concordo muito com você. O Gustavo Henrique e o Bruno Viana fizeram um jogaço ontem. Jogaram demais. O Flamengo teve uma falha defensiva que foi no gol do Wesley. O Isla foi mal ali. Porque teve mérito do Wesley, claro. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar mais do Palmeiras. Eu não teria tirado o Wesley. Mas só completando o Flamengo, a dupla de zaga que é a reserva jogou demais ontem. Aliás, corneteiros que estão nos xingando, quantas vezes vocês já cornetaram o Gustavo Henrique, o Bruno Viana, o Léo Pereira? É normal, o torcedor corneta. É normal a gente vir aqui e falar, olha, eu pelo menos acho normal. Aceito até as críticas para quem acha que não é. Eu achava que o Michael não estava jogando de acordo com... Não era um bom substituto com o futebol que ele estava jogando para o Bruno Henrique, que joga demais. Ultimamente ele tem sido. Ou não? O Vitinho também está jogando muito mais essa temporada do que jogou antes. Mérito dele, mérito do técnico, mérito do Flamengo que apostou nesses caras e teve paciência para esperar eles jogarem o que eles sabem. Então, o Breler queria falar aí. Fala aí, Breler. Toda a cutucada que eu dei nos corneteiros, Breler? Foi bom. O pessoal na padoca até pulou ali, ó. O pessoal na padoca... Tô me xingando mais agora. O pessoal na padoca pegou aquele ovo cozido, sabe aquele ovinho lá, já jogou na tela da TV ali, mas tudo bem, tá? Mas tô com você, Abel, pode jogar em mim também, esse ovo aí que não tem problema. Fala, ô Breler. O Abel deu uma espetada nos corneteiros e deu uma moral pro elenco do Flamengo, e eu concordo, né? O elenco do Flamengo é muito bom. Mas discordo dessa pergunta aqui embaixo. Se ficou provado em campo que o elenco do Flamengo é superior que o do Palmeiras. Não vejo por esse lado. O elenco do Palmeiras continua sendo muito bom. O que ficou provado... Mas ô Breler, agora você levantou uma polêmica aí. Eu gostei porque era a pergunta que eu tinha engatilhado aqui. Peraí, não é? Então você tem então o trabalho do treinador que está há pouco tempo é superior ao do outro? Porque se o seu elenco é inferior e você faz o que você faz com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Santos e com o São Paulo, porra, o trabalho do treinador então está sendo vital. Em termos de elenco, para mim, eu vejo como dois clubes equiparáveis hoje. E até o Palmeiras, antes da chegada desses reforços europeus do Flamengo, para mim o Palmeiras era melhor. O problema do Palmeiras é um elenco subaproveitado, que não é um problema de agora, é um problema de muito tempo de vários técnicos. A gente sempre fala, o Palmeiras pode jogar mais, e até quando a gente falava isso com o Palmeiras campeão da Libertadores, na Copa do Brasil, o torcedor falava, não, mas que é isso, a gente é campeão, mas no nível coletivo, o Flamengo está muito acima do Palmeiras, e há algum tempo. O Flamengo joga mais bola que o Palmeiras, até mesmo naqueles períodos instáveis do Rogério Ceni, quando a gente criticava um time muito exposto, tomava gol fácil, mas bola por bola,
e principalmente no campo ofensivo, o Flamengo sempre produziu mais, o Flamengo sempre usou melhor esses talentos. A gente pode até discutir qual time titular tem mais genialidade, mais jogadores capazes de mudar uma partida, mais craques. Concordo que é o Flamengo. O Flamengo tem jogadores mais imprescindíveis que o Palmeiras, mas coletivamente o Palmeiras continua sendo muito forte e esse elenco pode ser melhor aproveitado. E aí não é uma crítica para derrubar treinador. O Abel até agora não conseguiu, não serve para o Palmeiras. Serve, mas essa forma de jogar do Abel. E ontem ficou claro, o Flamengo tinha 8 desfalques e 5 jogadores considerados titulares. E nem assim o Palmeiras conseguiu se impor na bola, conseguiu jogar mais que o Flamengo. Então, algo indica que o Abel precisa ter mais variações, precisa botar mais a mão nesse elenco, precisa testar coisas diferentes, porque e o Palmeiras, para mim, William, regride quando volta a ser dependente do Dudu. O Palmeiras está voltando a ser dependente do Dudu. Quando o Dudu é marcado, como foi ontem, bem marcado, ele não conseguiu andar ali no meio-campo, o Palmeiras não cria muito pouco, o Palmeiras oferece pouco perigo. Para mim, esse é um passo atrás. Um grande mérito do Abel foi ter feito um time com força coletiva. Fez a torcida até esquecer o Dudu. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, sem o Dudu e com futebol coletivo mais forte. Hoje, voltou a ser o time que tenta dar a bola no Dudu para ver o que acontece. Então, para mim, esse é um passo atrás que o Abel precisa rever. Você falou ainda do elenco aí do Palmeiras, né? Você falou, precisou falar do potencial, tem nível e tal, etc. Não é bem assim o que tá escrito aí no GC para você. Mas aí, professor, e aí, Breno, se quiser interferir, Abel, fica à vontade aí. Vamos lá, vamos jogar o jogo aqui. Imagina o inverso, professor. Imagina o Flamengo já 100% ali, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com a Arrascaeta o tempo todo, com o Rodrigo Caio, né, com o Felipe Luiz. Imagina o Flamengo assim. E o Palmeiras desfalcado de 8 titulares. Nessas posições que faltou pro Flamengo ontem. Você imagina o Palmeiras metendo um 3-1 no Flamengo no Maracanã nessas condições? Não por conta até do jeito que o Abel vê futebol. Ontem, o Abel já tocou nisso, o nosso Abel, e eu assino embaixo, jamais teria tirado o Wesley de campo ontem. Jamais. Ontem ele criticou o Pedro, porque criticou entre aspas, né? O único lance do Pedro, pois o Pedro fez tudo aquilo que todos os atacantes que ele colocou em campo ontem, ele colocou todos os atacantes que tinha, de que dispunha, e nenhum deles fez o que o Pedro fez. Então tem muito mérito do Flamengo nessa história. Eu acho que a gente precisa relativizar também o seguinte, ontem foi uma briga de cachorro grande, que não é a briga do dia a dia. Para o consumo do dia a dia, o Palmeiras vai bem. Agora ontem foi uma briga de cachorro grande. E o problema é que agora já tem outra. Contra o Atlético Mineiro, é coisa desse nível. Esse elenco do Palmeiras, esse time do Palmeiras, esse técnico do Palmeiras, precisam responder. Sob pressão, esse elenco até tem respondido bem. Na gestão Abel, é nesses momentos que esse time tem se mostrado. Mas agora está demorando. E tem a questão dele se pegar com alguns nomes de jogadores individualmente que não rendem a mesma coisa, principalmente nesses jogos grandes. Tem 3, 4, pelo menos 3 jogadores bastante contestados do Palmeiras ontem. O Marcos Rocha ontem fez uma partida muito ruim. O zagueiro Luan. Então, são os mesmos nomes que se repetem e que o Abel tem uma certa insistência com eles e com o jeito de jogar também. Ao insistir com eles, ele é refém de um jeito de jogar. Elenco por elenco, ele teria tão ou mais condição que o Renato Gaúcho. Agora, como ele trabalha com esse elenco, tem uma diferença muito grande nesse momento, né? A gente sabe que o Renato hoje é um técnico que está potencializando o seu elenco muito mais do que o Abel. E aí estou com o Breno, não é só o Abel não, essa cobrança no Palmeiras vem lá de trás. Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, a gente falava isso toda hora. Ele também se defendia com um título menor, que era o do Paulista, mas também tinha a mesma história. Então o Palmeiras ainda está em busca de uma potencialização maior do elenco que tem. O Flamengo já encontrou isso. Celso, você tocou nessa questão do dia a dia, só para lembrar quem?
Pode falar, Breno. Segue aí que eu pergunto. Não, o Celso tocou nesse ponto do jogo grande. E até por falar nisso, são 9 jogos já sem ganhar do Flamengo. O Palmeiras não consegue se impor sobre esse rival que hoje é o antagonista nacional. Quando a gente pensa num rival nacional para o Palmeiras, a gente está falando de Flamengo. Se a gente olhar na história, o Palmeiras tem mais vitórias sobre o Flamengo. Se a gente pegar até nos anos recentes, antes desse tabu começar, o Flamengo ficou 5 anos sem ganhar do Palmeiras. Um tabu ali, o Flamengo até com bons times, mas era muito empate, batia na trave, não conseguia. Mas já são quase 4 anos e 9 jogos. Para mim, o Palmeiras não deveria normalizar essa freguesia, achar que esse tabu é normal. Porque hoje, diante dessa rivalidade que vem crescendo nos últimos anos, e esse é um nível de enfrentamento que coloca à prova o seu jogo coletivo, que mostra... E aí, William, a gente está vendo, né? São 5 vitórias do Flamengo, 4 empates, só 1 vitória do Palmeiras nos últimos 10 jogos. É um número impactante pelo tamanho... É a conta aí desde essa última vitória, né? Você falou que são 9 jogos sem perder, e é isso mesmo. Só que para não confundir aí na tela que aparece uma vitória do Palmeiras, a nossa contagem é a partir daquele 12 de novembro de 2017. A partir dali, é o que o Breiler falou, tá certinho. 9 jogos aí sem vitórias do Palmeiras sobre o Flamengo. Pode falar, Breiler. Então eu vejo que o Palmeiras, William, não deveria normalizar essa freguesia, tratar o tabu como algo normal, porque esse tipo de jogo coloca à prova o seu jogo coletivo, coloca à prova o quanto a sua equipe pode entregar, ele mede muito o nível. E o Palmeiras, nesse tipo de jogo, é que precisa crescer, que precisa se mobilizar como se mobilizou para o jogo contra o São Paulo. Ali o Abel ainda não tinha vencido o Crespo, o Palmeiras entrou com a faca entre os dentes, fez um grande jogo. Então, eu vejo que o Palmeiras tem faltado ao Palmeiras, principalmente nesses jogos contra o Flamengo, entrar com o espírito de final, de falar, pô, esse jogo aqui não dá para perder. A chance que teve no ano passado de ganhar do Flamengo em casa, o Flamengo esfacelado por causa do surto de Covid, e foi só um empate. Agora, novamente, e vindo também perdeu a Supercopa do Brasil, nos pênaltis, até jogando bem, mas perdeu. Deveria ter uma mobilização diferente. E aí a gente vê o Palmeiras entrando com o Piquerez, por exemplo. Jogador que não foi bem, para mim, um dos piores do Palmeiras em campo. Tá certo que está começando agora, em período de adaptação. E o próprio Abel disse, ainda não é o momento, o Piquerez está se adaptando até à grama artificial do Allianz Parque. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.